Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Estamos e chegamos em nosso episódio de número 42 e hoje a gente vai falar sobre tatuagem. O espiritismo é contra as tatuagens? As modificações no corpo podem afetar o nosso perispírito? Então, vamos estudar? Para iniciar mais um episódio do nosso podcast, nossos agradecimentos aos parceiros, à Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também no Instagram, @Espiritismo Simples. Hoje tem mais um recadinho. Se você gosta, se você usa o Twitter, a gente agora também está por lá, @EspiritismoPod, P-O-D. Vamos então iniciar mais um episódio do nosso podcast. Esse também vem sendo pedido, acho que desde o primeiro episódio do nosso podcast. Muita gente falando, Bruno, fala aí sobre a tatuagem, se o espiritismo pensa que é certo, que é errado, afeta o perispírito, não afeta. Então a gente vai trazer hoje e a gente vai falar não só da tatuagem em si, mas também de toda a modificação que a gente acaba fazendo no nosso corpo, né? Claro, de uma forma mais aberta, né? Com maior foco para a tatuagem, mas de uma forma mais aberta em geral para o nosso corpo. Então, piercing, alguma cirurgia, coisas nesse sentido. E aí a pergunta essencial que abre o nosso episódio é: o espiritismo é contra as tatuagens? E aí, se você chegou até esse episódio e não é a primeira vez que escuta o nosso podcast, já sabe quantas vezes que nós conversamos sobre a questão de que o espiritismo não proíbe nada, que tudo parte de uma questão de bom senso, de consciência, de ética e bons valores, certo? Boa parte dessas dúvidas relacionadas a pode, não pode, é proibido, não é proibido, elas surgem por conta até de uma imagem de um Deus punitivo, de um Deus que pune. E não é essa a verdade, não é essa relação que a gente tem que ter com Deus, e nem é a forma como Deus quer ter essa relação com a gente. O objetivo maior é sempre transmitir essa imagem de um Deus que educa, e não um Deus que pune. Então, é proibido, não é proibido. Entra sempre essa discussão por conta desse problema, essa formação que a gente já traz na nossa cabeça. E trazendo para a temática da tatuagem, das modificações sobre o nosso corpo, aspectos físicos, o que importa é nossa essência, o que há dentro da gente e não fora. Kardec já dizia que a forma nada vale, o pensamento é tudo. É isso. Vamos fazer um exercício aqui da gente imaginar que o nosso corpo é como se fosse uma peça de roupa, roxa com amarelo assim, cheia de botões e uma estampa com listras e xadrez. Conseguiu imaginar? Conseguiu mentalizar essa roupa? Esteticamente, eu posso não achar ela muito bonita. Não me agrada, não usaria. Talvez não faz parte do meu guarda-roupas. Mas essa mesma peça, ela é feita de um algodão com a mais alta tecnologia, maciez, super confortável. Consegue aquecer no frio e é fresquinha no calor. O que vale mais? Ser bonita ou ser boa? Útil e fazer o bem? É a questão da essência, o que vale mais, o que tem por dentro. E daí a gente falou, né, que não me agrada esteticamente, não acho lá tão bonita, mas a gente entra até numa outra discussão. O que é o bonito? O que é o belo? O quanto disso é uma compreensão pessoal ou física, totalmente subjetiva? Tá, Bruno, mas onde é que você está querendo chegar? Qual que é a relação disso com as tatuagens? Eu tô querendo chegar no ponto principal de que a gente tem que olhar menos os rótulos e mais o que há dentro. O quanto que há de coisas boas dentro dessas pessoas. Não, mas o cara todo tatuado, o cara chega assim, você até fica assustado. Mas você parou pra conversar com ele? Você viu qual que é a história de vida dele? Você tentou compreender? Tentou fazer aquele exercício de empatia que a gente sempre fala aqui? O julgamento de quem é todo tatuado, cheio de piercings, alargadores e outras modificações acaba dizendo mais sobre quem julga do que de quem tem tudo isso no corpo. No programa Mundo Maior Repórter, da TV Mundo Maior lá no YouTube, vale até a dica para vocês assistirem, o Richard Simonetti, que é um escritor espírita, ele diz: existem pessoas com uma perfeição estética que agrada a maioria, mas espiritualmente é uma bruxa. E pessoas que fisicamente não apresentam um modelo estético de perfeição, mas são fadas espiritualmente falando. E onde estaria o problema da tatuagem, se é que existe algum problema com isso? A grande questão mais preocupante da tatuagem é não viver em função disso.
não ser escravo de um vício, desse hábito constante. Então é agir com a consciência. Mas isso não diz só sobre a tatuagem. Nada que nos aprisiona, que nos limita, que nos vicia é positivo. Dessa forma, todos os tipos de vícios, então sejam eles por bebidas, fumo, o açúcar, chocolates, tudo que gera vício, aquilo que nos limita, que tira a nossa plenitude de agir e pensar com a razão, não é bom. E daí a gente entra para o segundo tópico, a segunda pergunta do nosso episódio. As modificações no corpo podem afetar o nosso perispírito? E especificamente falando de tatuagens, piercings e outras modificações. Afeta o nosso perispírito? No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz lembra que o perispírito não é reflexo do corpo físico. Na verdade, é até o contrário. E aí, André Luiz diz assim, aspas, as lesões do corpo físico só terão, pois, repercussão no corpo espiritual se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido, ou se o ato estiver em desacordo com as leis que regem a vida. É o que nós falamos no item anterior, o quanto nos envolvemos e o quanto nos deixamos levar por isso. É muito mais um trabalho mental, o quanto que aquilo ali está direcionando, está condicionando a minha vida, do que a forma propriamente dita. Seguindo, boa parte dessas ações realizadas no corpo físico refletem uma intenção vaidosa, deixar o corpo físico mais atraente, bonito, mas não necessariamente para outra pessoa, na verdade para si próprio. Quando está voltada para uma questão de autoestima, é positiva. Quando é algo ligado a uma vaidade, já temos que tomar maior atenção. Não é que está errado, é tomar maior atenção. Observar o quanto estamos ou não passando do limite, do controle. E essa é a palavra-chave. Você tem controle sobre essa ação ou ela que vem tomando o controle e te colocando num ciclo vicioso? Olha a palavra vício voltando. Sobre a questão da autoestima, vamos pegar o exemplo de mulheres que passaram por um processo que venceram o câncer de mama, por exemplo, e nesse período tiveram que retirar uma das mamas. Por uma questão de bem-estar, de autoestima, ela decide então colocar as próteses mamárias, o famoso silicone, e reconstruir a auréola por meio da tatuagem. Vejam, são duas modificações, um processo cirúrgico e uma tatuagem. Coloque na balança, essa mulher já não se sentia mais mulher por ter perdido o seio, poderia entrar num quadro de depressão ou traumático. Veja o benefício que isso fez para ela, olha a modificação que ela fez no corpo e olha o resultado que isso vai trazer para o seu bem-estar, para a sua vida. Fato é que nós somos seres dotados de inteligência. Quando juntamos essa inteligência com bom senso, a gente encontra a resposta para quase tudo na vida. E esse é um dos exercícios do espiritismo, fazer questionar, pensar e encontrar o caminho do equilíbrio. A intenção sempre entra nessa conta. Qual que é a verdadeira essência? O que você quis fazer com isso? Questione-se. Reflita a sua vida. Pense em cada ação de forma consciente. Eu já ouvi pessoas falarem que acham lindo fazer tatuagem, qualquer outra modificação, mas não gostariam de fazer em si. Já ouvi os que amam e fazem homenagens, marcas que representam ciclos, isso é muito comum. Já ouvi os que fizeram várias e se arrependeram de ter tantas, e as que não gostam e jamais fariam. E tudo bem. O caso é observar o que melhor diz sobre você sem afetar o outro e selecionar sua opção sempre com equilíbrio. Equilíbrio sempre. Que a gente também tenha consciência de que o nosso corpo é o nosso templo. É mais importante ter esse templo limpo, com coisas boas por dentro, do que as paredes de fora, se estão bem ou mal pintadas, com mais ou menos cor. A melhor tatuagem é a tatuagem do amor em nosso coração. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples, eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.